A gente está naquela série de orações não respondidas e hoje o Senhor quer trazer mais uma coisa para a gente aprender. Nós falamos sobre várias coisas, os vídeos estão sendo colocados, quem está acompanhando, está sendo colocados os vídeos, mas nós estamos falando de várias coisas aqui que o Senhor tem nos ensinado, porque muitas vezes nós oramos e ainda não temos a resposta. Então, por que será que Deus não está respondendo a nossa oração? Eu quero começar com Tiago 1, vamos lá, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deus diz que Ele não responde. Quem que Ele está dizendo? Quem que é uma pessoa que ora, mas não crê? Que fica agitada pelos ventos, como uma onda, como o mar, aquela agitação? O incrédulo. Uma pessoa que crê, mas não crê. Que assim, eu creio, mas eu não creio. Então, a incredulidade é a falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, como diz a palavra dele. Não, Viviane, mas eu oro com fé. Só que o problema, todos nós estamos nessa mesma, já passamos, alguns de nós já avançamos, mas ainda outros ainda não. O que acontece? Por que a gente fica com a mente dividida? O que é essa mente dividida? Ora, eu acredito que Deus vai fazer, mas daqui a pouco eu não estou crendo mais. Mas daqui a pouco eu acredito, mas daqui a pouco eu não acredito. Se as coisas não acontecem conforme eu creio, eu estou orando e eu não estou vendo, eu começo não vai acontecer. Você se enche aqui, você ouve uma palavra, que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida, que se você esperar, que se você tiver fé, que se você chega ali fora, qualquer coisa, uma pessoa comenta sobre outra pessoa, uma pessoa comenta que a outra não conseguiu, pronto, já entra. A falta de fé, a incredulidade. E o Senhor diz aqui, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma. Ou seja, você pode pedir e Ele não vai fazer. E isso, quando eu estava meditando sobre isso, eu lembrei de uma época da minha vida. Todo mundo sabe, eu já falei sobre a Valentina, que eu demorei um pouco para engravidar e eu não entendi e tal. Aí eu falei, bom, tá demorando alguns meses, Deus, eu vou ler a Bíblia inteira, aí o Senhor eu vou engravidar. Então eu vou ler a Bíblia inteira rapidinho, menos de um ano, todo dia eu vou levantar, vou ler a Bíblia, vou orar, vou me fechar no quarto, vou ficar 3 horas e tal. E eu comecei a fazer, só que não aconteceu nada. Aí as minhas orações eram, Deus, mas eu estou fazendo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou lendo muito, eu estou meditando. Aí Deus falou para mim, isso que você está fazendo é bom para você. O jejum é bom, ler a palavra, eu tenho falado com você por meio dela. Orar, você tem conversado comigo. O problema, Viviane, é que a sua fé está baseada no que você faz e não em quem eu sou. Quando a gente se baseia no que nós fazemos para que algo que pedimos aconteça, de fato a incredulidade entra. Por quê? Porque eu sou falha, eu sou limitada, eu não consigo nada por mim mesma. Eu consigo engravidar sozinha? Nem com o Juliano, porque quem faz é Deus. Precisa 2 pessoas, mas quem faz o neném é Deus. Não adianta, quem forma a criança é Deus. Se Deus não faz, não adianta. E eu sofri me esforçando até que o Senhor falou isso no meu coração. Tudo aquilo que, por que a incredulidade entra na nossa vida? Porque a gente se baseia nas nossas atitudes. Então assim, eu vou fazer para Deus fazer. Se eu ficar bonzinho, se eu for boazinha, Deus vai fazer. Se eu obedecer os princípios, Deus vai fazer. Enquanto Ele tem todo o tempo para fazer, um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo determinado para a restauração, um tempo determinado para o filho, um tempo determinado para a pessoa prometida dele. Tem um tempo para todas as coisas. Um tempo para passar no concurso. Um tempo para tudo.
As pessoas, a gente sofre até esperar e entra em incredulidade. E pior, por que acontece isso? Porque o diabo, ele vê que você está lá se esforçando, aí você sai e você encontra um monte de gente que não consegue, ou que consegue e não precisa fazer nada. Aí você fica, Deus, o que está acontecendo comigo? Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não faz? E ele fala, porque você não crê. Mas eu creio, não, você crê em você. Sua fé está baseada nos... Porque quando a gente olha para nós, realmente nós não conseguimos uma restauração no casamento. Nós não conseguimos nos livrar dos nossos vícios. Agora, se a gente pede para que Ele, que é o dono dos céus e da terra, que é o Criador de todas as coisas, Ele pode tudo. Ele pode curar sim, Ele pode dar um filho assim, Ele pode fazer a gente passar num concurso sim, Ele pode tudo, porque Ele que criou tudo. Então, se a minha fé é nele, a incredulidade não entra. Eu prossigo, mesmo que eu ainda não veja, eu prossigo porque Ele que dá todas as coisas. Então, eu não fico para lá e para cá, sendo agitada, ora sim, ora não. E aí a Bíblia diz sobre um personagem, um homem, temente a Deus. Eu fico imaginando Deus assim, olhando lá de cima. Sabe que é o filme Todo Poderoso, que chegava um monte de vozes, de pedidos? Eu fiquei imaginando assim, eu fico viajando, né? Aí eu fiquei imaginando assim, chegando aquele monte de pedido, nossa, né? Todo mundo pedindo, chegando aos ouvidos de Deus, e ele só procurando assim, aquele que cria de verdade. Achei! Vamos ver quem é. A Bíblia fala, em Atos 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele era oficial do exército romano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Aí a Bíblia conta que esse anjo dá instrução para que ele peça para buscar o apóstolo Pedro, para que Pedro viesse à casa de Cornélio. E Cornélio pede, eles vão e buscam Pedro. E aí vocês imaginam, ele cria. Só que detalhe, esse cara não era judeu. Ele não era judeu, ele era romano. Mas ele cria. E aí o anjo vai, fala para ele, eles vão, pegam Pedro, eles chegam na casa, está toda a família, a Bíblia diz que está a família, os parentes, os amigos íntimos. E chegam esperando o apóstolo Pedro, dizendo, o que Deus quer nos falar? E a Bíblia diz que, segundo o relato, enquanto Pedro ainda falava, ocorreu uma manifestação do Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Eles foram batizados pelo Espírito Santo na hora, enquanto Pedro falava. Todos ali. Isso só comprovava a aceitação de Deus, não por parte só do povo, mas por parte do povo que também não era judeu, mas que cria. Ele era temente, ele era um homem bom, ele tinha fé. Quem é que chama a família toda, reúne todo mundo e fala, tem que ter fé para apresentar, para ter certeza que de Pedro vinha algo muito bom. Ele foi o primeiro gentil. O que é o gentil? Que não é judeu. A crer, a virar cristão, a crer em Jesus Cristo, a receber o Espírito Santo. E quando aconteceu tudo isso, Pedro olhou, porque ele ficou, meu Deus, mas eu só vou falar para judeu, eu só falo, e de repente, ele vai, Deus fala, você vai, mostra, ele dá uma visão para ele vai, e aí de repente Deus faz algo que nunca tinha acontecido, para os não judeus, e aí ele fala, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, o que a gente escuta tanto, Deus não faz acepção de pessoas, foi nesse momento que ele disse, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus está à espera de pessoas que orem com fé.
se até hoje você não recebeu, se é algo que está de acordo com a vontade de Deus, que a gente sempre fala, não adianta pedir aquilo que não é a favor, que Ele não vai fazer mesmo. Mas se é algo que está a favor, mas você ainda não recebeu, será que você não tem orado baseado em você? Deus está em busca daqueles que têm a sua fé baseada nele, que é o Todo-Poderoso, que para Ele nada é impossível. E se você, a partir de hoje, começar a se basear nele, a sua fé, a minha fé, será inabalável. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus? Amém? Aplauda Ele. Glória a Deus.